Hora de falar ainda mais de economia com Jason Vieira, economista. Jason, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Bom, Jason. Vamos começar falando de um assunto mais doído para o governo, revisão do rombo para esse ano. Eram quase 150 bilhões, 144, algo assim, no levantamento feito em setembro. Revisado esse valor para 177 bilhões. Isso daria cerca de 1,7% do PIB. Está dentro da meta da LDO, que previa 2%. Mas, tirando essa questão de tecnicidades, o que significa isso para o governo? Significa que não há surpresa, na verdade, porque a surpresa somente é o governo. Nesse momento, só o governo se faz surpreendido, dado que boa parte dos investidores, dos analistas de mercado, já esperavam um número bem ruim. Há um empossamento nesse momento que faz com que os números se convertam um pouco maiores, o governo tem esperança disso que possa diminuir, mas a arrecadação daqui em diante, daqui até o final do ano, a tendência é de que, apesar de que é algo que nós chamamos de cabeça de mês, períodos em que no ano você tem uma arrecadação positiva que ajuda os resultados fiscais, o restante da atividade econômica não está tão pungente o suficiente para que este número seja positivo. Por outro lado, voltamos a repetir, parece aquela repetição eterna de que o governo precisa repensar seus gastos e não ficar só tentando vir via arrecadação. E nesse contexto atual, já foi dado que o governo não vai fazer isso, ou seja, vai ter que amargar as perdas cada vez maiores. Esses anúncios de contingenciamento que estão sendo feitos são irrisórios do ponto de vista do valor financeiro? O problema são aonde estão sendo contingenciados, porque onde deveria ser contingenciados, que são em grandes gastos, concursos públicos, aumentos de gastos, perspectivas de pseudo-investimentos, isso não está acontecendo. Isso está acontecendo em saúde e educação, ou seja, tudo está sendo colocado para ser feito no mínimo constitucional, até menos. E isso foi a crítica que tanto a oposição do passado fazia aos governos, dizendo que educação e saúde precisa ser investido. Quando nós observamos agora, são exatamente os setores em que o governo tenta apertar ali cada vez mais o cinto. Então, Jason, só para emendar os assuntos que eles fazem sentido entre eles, hoje termina o prazo para o presidente Lula decidir o que faz com a desoneração da folha de pagamento, né? Então, a essa altura aqui do campeonato, em que o governo está procurando dinheiro, qual é a decisão correta? Sancionar o projeto e abrir mão dessa arrecadação em troca da manutenção desses empregos que os setores afetados dizem que vão ter de abrir mão, caso o imposto retorne às alíquotas anteriores? Que decisão tomar a essa altura aqui do campeonato? Esse é um equilíbrio complicado para se fazer agora, mas quando se pensa em termos de atividade econômica, o governo talvez esteja precisando muito mais de uma atividade econômica aquecida do que efetivamente a arrecadação de um setor que pode ser diminuído. Então, essa escolha de Sofia que o governo precisa fazer agora, de arrecadar mais diretamente da empresa ou arrecadar mais do consumo da pessoa que continua trabalhando é importante. Ao mesmo tempo, a desoneração da folha de pagamentos no Brasil é algo que precisa ser discutido de maneira um pouco mais madura, porque é um problema gravíssimo. O custo por trabalhador no Brasil é muito elevado e isso faz com que o Brasil tenha problema de produtividade, de competitividade, principalmente em relação aos seus pares internacionais. Agora, a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, avançou ontem em pautas importantes para o governo, que tem como objetivo elevar a arrecadação, deu sinal positivo para o projeto de lei de tributação das offshores, também dos fundos exclusivos, de tributação também das apostas esportivas. A expectativa é que não haja muita resistência no plenário para que essas pautas avancem também. Ponto para o governo, mas continua o sinal de alerta, Jason? Continua o sinal de alerta. Talvez ali das duas, nós até citei isso aqui na última vez que estive aqui, das três, duas são muito importantes, que são as apostas esportivas, que não podiam continuar dessa maneira, simplesmente sem nenhuma tributação. Não é possível isso acontecer, obviamente. Jogos de azar, o que a gente chama do imposto do prazer, ou do imposto eu esqueci o termo agora, mas existe... Pecado. Do pecado, sim, exatamente. O imposto do pecado, esses são importantes, que você, de certa maneira, desincentiva a utilização desse tipo de coisa. E, obviamente, também o imposto sobre fundos chatos, também importante, como já citamos, é uma questão de justiça em relação aos fundos abertos, que tem que pagar todo ano o tal do come cotas, coisa que esses fundos, na verdade, eram isentados. A dúvida vai ficar em relação à questão das offshores. Isso pode ter uma discussão maior no Congresso, pode ser que não seja no modelo como o governo está esperando, exatamente porque se choca com a questão de tributação no país onde está sediado esse dinheiro. Jason, do ponto de vista econômico,
essa intenção do governo de rediscutir o trabalho aos feriados é um tiro no pé ou não? Novamente, o governo tentando criar dificuldades para vender facilidades. Isso aí é uma tentativa de reempoderamento dos sindicatos, porque tiveram uma perda muito grande com a reforma trabalhista, e essa perda com a reforma trabalhista mostrou que, a partir de certo momento, o trabalhador ele tinha que optar entrar no sindicato e não mais estaria automaticamente dentro do sindicato. O governo tentou reverter diversas dessas coisas, não conseguiu e agora está tentando criar uma dificuldade para dar novo poder aos sindicatos. Isso pode levar os custos novamente do trabalho. De novo, vamos até a questão que acabamos de citar. O problema no Brasil é uma questão de produtividade, de competitividade. Cada vez que se cria uma burocracia, isso acaba sendo negativo e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Para a gente fechar rapidinho, esses 4 bilhões, pouco mais de 4 bilhões estimados para entrar na economia aí brasileira com a Black Friday, é algo significativo? E como que está a preparação aí do seu bolso para essa data, hein, Jason? O Black Friday ele é importante, virou uma data de consumo no Brasil, mais umas que nós importamos lá de fora. Obviamente, o setor do varejo ele é muito importante para ele, mas ao mesmo tempo precisamos lembrar do seguinte, a Black Friday no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, ela em parte substitui o consumo de fim de ano do Natal. Nós já observamos que existe um equilíbrio entre esses dois consumos. Antigamente era um forte consumo do Natal, como a Black Friday ganhou muita força, você transferiu uma parte desse consumo e isso faz com um outro ponto importante, de que os varejistas de rua, os varejistas de shopping, talvez não precisem contratar tantas pessoas para o final do ano, para os consumos de final de ano, dado que a Black Friday já cumpriu boa parte disso e como nós sabemos, hoje em dia a Black Friday ela é muito mais online do que efetivamente em lojas físicas. Ok, Jason Vieira, até semana que vem. Bom fim de semana para você, obrigada. Para vocês também. Até mais. Valeu, Jason.